Se um homem afirma ter encontrado uma rainha de verdade, porque o reino inteiro para de respirar no momento em que sua rainha descartada entra com nada além de um sorriso e um bilionário em seu braço? A Aurélia. O grande salão de baile do hotel brilhava com um luxo impossível naquela noite. Cada superfície polida com um brilho ofuscante. Cada detalhe é um testemunho do auge da elite social de Manhattan. Lustres. Choveram diamantes no céu. Cordas orquestrais encheram o ar e os melhores copos de cristal tilintaram com champanhe mais velho que a maioria dos convidados. Nesta noite, a gala anual de caridade da Fundação Ashcroft deveria ser uma celebração de esperança e generosidade, um lugar onde os ricos se reuniam para provar sua humanidade com cheques enormes e grandes discursos. Mas sob a superfície, algo cruel e elétrico estava se desenrolando, o drama do qual ninguém conseguia desviar o olhar, nem mesmo se tentou. No centro desta tempestade brilhante estava Mark Ashcroft, 35 anos, o líder da cidade. O prodígio mais celebrado da tecnologia. Um homem que transformou código em ouro e ambição em um império multimilionário antes de tinha idade suficiente para alugar um carro. Ele usava seu smoking personalizado como uma armadura. Cada detalhe escolhido para lembrar as pessoas o quão longe ele havia chegado e o quão alto ele planejava escalar. Mas esta noite, não era ele. Sucesso que chamou a atenção da cidade. Era a mulher em seu braço. Veronica Vallet era uma visão em ouro, seu vestido, decote perigosamente baixo, brilhando a cada movimento. Uma gargantilha Cartier brilhava em seu pescoço. Seu cabelo. Havia uma cachoeira de cobre descendo pelas costas. Ela não era tímida. Ela se aquecia na escada, deixando-a passar por ela. Bebendo da inveja, da curiosidade sussurrada. Era o olhar de uma mulher que sabia que tinha vencido. E de certa forma, ela tinha. Esta noite, ela não era apenas a convidada de Mark Ashcroft, ela era sua declaração, sua atualização, sua humilhação pública à mulher que um dia prometeu amar para sempre. A multidão, o dinheiro antigo, o novo dinheiro, e aqueles que apenas desejavam tê-los, umbiam com sussurros que se espalhavam pela sala como fumaça. Essa não é a esposa dele, murmurou alguém por trás de uma mão adornada com joias. Na verdade, ele a trouxe aqui com a imprensa. Em todos os lugares. As câmeras giravam, os flashes falhavam enquanto capturavam cada sorriso malicioso e toque persistente entre Mark e Verônica. Mark, seu cachorro, brincou um gestor de fundo de rede, batendo palmas. Mark nas costas como se tudo isso fosse uma grande diversão. Trocando por uma rainha, hein? Mark sorriu. O tipo de sorriso que era. Pretendia ferir. Não apenas uma rainha, disse ele em voz alta, certificando-se de que todos por perto pudessem ouvir. Se a realeza visse Verônica, eles ficariam com ciúmes. Ela é a verdadeira realeza esta noite. Verônica riu, um som como afiada como vidro quebrado, e se aproximou, pressionando a mão possessivamente contra o peito dele. Os fotógrafos tiraram fotos. Longe, amando cada segundo. Mark olhou ao redor, desafiando qualquer um a desafiá-lo. Ele queria que esse momento durasse, um momento em que ele tivesse todo o poder, onde suas escolhas fossem a única coisa que importava. Mas havia uma coisa que Mark Ashcroft não havia planejado. Ele não sabia que o poder, o verdadeiro poder, pode escapar por entre seus dedos no momento em que você acredita que é intocável. À medida que a orquestra aumentava, ao som de uma valsa, as portas do salão se abriram com um estrondo que silenciou a sala. Cabeças se viraram. O riso morreu no meio da respiração. Toda a multidão, mais de 200 das pessoas mais importantes da cidade, congelou como uma figura. Entrou. Era Elise Ashcroft. Ela estava emoldurada pela luz do corredor, sua presença outrora familiar e chocante. Durante meses, circularam rumores sobre seu desaparecimento da vida pública. Alguns disse que ela estava se escondendo, destruída pela traição. Outros sussurravam histórias mais sombrias de que ela não estava bem ou tinha sido comprado para ficar quieto. Mas a mulher que entrou naquele salão de baile não estava derrotada nem perdida. Ela estava
Magnífica! Elise estava grávida de 6 meses. Sua figura radiante em um vestido de veludo azul profundo que a acentuava. Curvas e sua força. Seu cabelo estava preso, sua maquiagem impecável, mas foi sua expressão que fez as pessoas suspirarem. Não havia nenhum traço da mágoa que os tabloides adoram especular sobre. Em vez disso, seu queixo estava erguido, seus olhos brilhavam com algo próximo ao desafio e seus lábios em um sorriso secreto e confiante. Mas Elise não estava sozinha. Em seu braço, como se de um sonho ou uma página das colunas sociais, era Lucien Westcott, o bilionário mais misterioso da cidade. Conhecido por seu gênio recluso, Lucien raramente era visto em público. Cada aparição sua era uma manchete. Esta noite, ele estava lá para uma razão. Elise. Ele ficou ao lado dela com uma força silenciosa e protetora, sua mão descansando levemente, mas possessivamente, na parte inferior das costas, como se desafiasse alguém a se aproximar dela. O efeito foi instantâneo e devastador. A sala explodiu em 1000 perguntas não ditas. Seria isso um jogo de poder? Era amor? Elise estava agora sob a proteção do único homem. Mark Ashcraftoftovcha não ousaria atravessar? O rosto de Mark ficou cinza, sua boca se abrindo e fechando sem som. Verônica enrijeceu, seu aperto no braço de Mark, vacilando enquanto ela observava cuidadosamente. Fantasia criada em tempo real. Então chegou o momento que seria repercutido nas redes sociais, nos noticiários e sussurrado em salões de beleza durante anos. Elise sorriu. Não era o sorriso de uma mulher derrotada. Era o sorriso de um bilionário. Um sorriso de cartas escondidas, de força inabalável, de alguém que sabia que detinha todo o poder. Agora, boa noite a todos, disse Busy, com a voz firme, clara e incrivelmente calma. Espero não estar muito tarde. Mark não conseguia se mover. Ele não conseguia nem respirar. A entrada de Bisa havia alterado o equilíbrio da sala. Narrativa da noite. A história de suas vidas. Ela não era mais a esposa abandonada e humilhada. Ela era a tempestade. E enquanto a orquestra vacilava, enquanto as câmeras disparavam, enquanto a cidade mantinha sua respiração coletiva, uma coisa ficou clara para todos naquela sala. A verdadeira rainha tinha acabado de chegar e ela estava prestes a reescrever todas as regras. Quem é Elise Ashcraftoftovcha? À primeira vista, a sociedade pensa que sabe. Para o tabloides, ela era apenas mais uma socialite envolvida em um romance relâmpago, tirada da obscuridade por Mark Ashcraftoft. Ambição e charme. Chamavam-na de esposa, de rosto bonito, de acessório. Papel a ser desempenhado em galas, tapetes vermelhos e leilões de caridade, sempre em segundo plano, sempre sorrindo educadamente. Mesmo agora, enquanto ela estava no centro do salão de baile com todos os holofotes queimando através dela, sussurros tentavam reduzi-la ao mesmo esboço simples. Mas Elise Ashcraftoftovcha nunca foi simples. E nunca apenas uma personagem secundária na história de outra pessoa. Na verdade, determinada a trilhar seu caminho em direção a um futuro onde pudesse retribuir o que sua família havia sacrificado. Ela se formou, a melhor da turma, ganhando uma bolsa integral para a Universidade de Colômbia. Essa era sua passagem. Fora. Uma chave de ouro para uma vida que ela pensava que só existia nas telas de televisão. Novo. A cidade de Nova York foi um choque. Sua velocidade, seu barulho, sua hierarquia implacável. Por muito tempo, Elise se sentiu invisível. Ela trabalhava em 2 empregos, dividia um ambiente infestado de baratas. Estúdio com outra bolsista. E comeu macarrão instantâneo barato para poder mandar dinheiro para casa. Enquanto seus colegas festejavam, ela trabalhou duro, estagiou em organizações sem fins lucrativos, deu aulas particulares para alunos do ensino médio e apareceu em todos os eventos de networking com apenas vestido bonito e impecável. Foi em um evento beneficente, organizado por ela mesma, que ela conheceu Mark Ashcraftoftovcha. Ele era magnético, inteligente, motivado, com um sorriso arrogante e visão que era contagiante.
Elise se apaixonou por ele rapidamente e, por um tempo, ele também se apaixonou por ela. Mark a fez acreditar em contos de fadas, viagens a Paris, jantares no terraço, promessas de eternidade. Ele disse que amava sua ética de trabalho, sua coragem, a maneira como ela viu através de sua bravata. Ele disse que ela o fez querer ser melhor. Mas os contos de fadas terminam, e este terminou, no momento em que a ambição de Mark ultrapassou seu coração. À medida que o valor da empresa de Mark explodia, seu ego também crescia. Elise observou-o. O homem que ela amava se tornou outra pessoa. Faminto, inquieto, buscando validação. De pessoas que só se importavam com seu dinheiro. Os pequenos gestos que antes significavam tudo desapareceram. Em suas cobertura, Elise costumava comer sozinha. Noites fora se transformavam em reuniões do conselho. Bilhetes de amor se transformavam em mensagens frias de uma palavra. Ela tentou, para lutar pelo casamento, fazer terapia, planejar viagens, manter a esperança de que o antigo Mark retornaria. Mas foi só quando ela descobriu que estava grávida que tudo mudou. Primeiro, ela pensou que isso poderia salvá-los. Mark parecia animado, mesmo fazendo por algumas semanas, fazendo grandes planos para um berçário e falando sobre férias em família. Mas com o passar dos meses e a barriga dela crescendo, ele se distanciou, chegando para casa mais tarde, provocando brigas, reclamando que ela estava mais lenta. O golpe final não veio com palavras, mas com silêncio. Busy começou a ver as mensagens de números desconhecidos, as ligações noturnas. Ele atendia na outra sala. Ela viu os olhos dele vidrados quando ela falou. Seu telefone agarrado como uma tábua de salvação. Então, tarde chuvosa, ela viu uma foto nas redes sociais. Mark rindo com Verônica veio em uma inauguração de arte, seu braço. Em volta da cintura, o mesmo carinho fácil que ele outrora guardava para Elise. Esse foi o dia em que Elise parou de esperar para ser salvo. Ela saiu do quarto deles. Ela parou de lutar pela atenção dele. Em vez disso, ela começou a lutar por si mesma. E pela vida que crescia dentro dela. Não foi fácil. As manchetes doeram. Amigos. Ela pensou que poderia contar com o desaparecimento. Preocupados com seus próprios lugares na mesa de Ashcraftoftoft, eles poderiam estar ameaçada. Os pais de Elisa queriam que ela voltasse para casa, mas ela recusou. Ela já estava cansada de correr. Ela terminaria a história em seus próprios termos. O que ninguém sabia, o que Mark nunca se preocupou em perguntar, era que Elise era mais do que sua esposa. Enquanto Mark, perseguindo as manchetes, Elise silenciosamente construiu seu próprio legado. A organização sem fins lucrativos que ela começou na faculdade havia se tornado uma rede nacional para jovens atriscos apoiada por vários doadores anônimos. Ela usou suas habilidades para investir em startups que retribuíram e ocupou assentos em 3 organizações filantrópicas diferentes. Placas. Ela não precisava do dinheiro de Mark ou do seu nome. O que ela precisava era de sua dignidade e de proteger seu filho de a toxicidade que quase a destruiu. É por isso que esta noite ela voltou. Não para ganhar Mark ou ofuscar Verônica, mas resgatar sua narrativa, mostrar a seu filho algum dia que sua mãe se destacou em o rosto da traição e nunca se curvou à crueldade. De pé no centro do salão de baile, o mundo assistindo, Elise deixou. Seu passado alimenta sua coragem. Ela não estava aqui como esposa. Ela estava aqui como ela mesma. Elise Linton Ashcraftoftoft. Filha, defensora, sobrevivente. A verdadeira realeza nunca foi sobre a coroa ou a vestido ou o homem ao seu lado. Tratava-se de reconhecer o seu valor, mesmo quando outros tentavam apagá-lo. A Aurélia. O salão de baile do hotel não era apenas um local de festas. Era um monumento vivo aos egos e ambições dos nova-iorquinos. Mais rico. Esta noite, suas paredes douradas continham mais do que caridade. Dentro delas, fortunas foram alardeadas, segredos foram negociados e reputações foram silenciosamente construídas ou arruinadas. O evento anual de gala da Fundação Ashcraftoft tinha menos a ver com filantropia do que com poder.
Quem o realizou? Quem o desejou? E quem poderia perder tudo com um único passo em falso? O teto subia alto, coberto, em veludo dourado e cravejado de lustres de cristal que lançam arco-íris fractais sobre o mar de vestidos de grife. Smokings perfeitamente ajustados. Garçons treinados para serem invisíveis deslizavam entre mesas de coquetel com tampo de mármore, equilibrando-se. Bandejas de blinis de caviar e copos de vinho. Quartetos de cordas tocaram canções pop modernas, disfarçada de música clássica para preencher o silêncio, mas nunca abafar os negócios e fofocas que realmente animavam a noite. Para onde quer que Elise olhasse, via histórias. Lá estava o magnata do mercado imobiliário dançando com a esposa do senador. Duas famílias cujas fortunas estavam presas em uma batalha silenciosa e implacável por terras ribeirinhas. Em outro canto, 3 rivais. Os CEOR reunidos, com sorrisos muito afiados, risos forçados, cada palavra velada. Ameaça. Os mais ricos da cidade, com apenas 22 anos, passavam por ali em vestidos de alta costura. O braço dela era doce, com o dobro da sua idade. Seus próprios olhos percorrendo a multidão em busca de presas mais valiosas. Ninguém ali era inocente. Cada elogio era uma audição. Cada sorriso era uma negociação. Até mesmo a chamada parte beneficente da noite, os discursos, os cheques de doação exagerados, eram apenas uma fachada, uma forma, para os poderosos se felicitarem e afiarem suas garras para a batalha do próximo ano. Apenas um punhado de. As pessoas realmente se importavam com as causas. E Elise tinha aprendido da maneira mais difícil que se importar demais te tornava um alvo. Mas, enquanto ela caminhava mais profundamente no salão de baile, ladeada por Lucien Westcott, ela percebeu. Algo havia mudado. Não era só o ex-marido dela exibindo o amante para o mundo ver. Era a fome no ar, a maneira como toda a sala se inclinou, sentindo a possibilidade de um escândalo maior do que qualquer negócio. Havia sangue na água, e esses tubarões conseguiam sentir o cheiro. No bar, um sócio júnior a empresa de Mark sussurrou para um blogueiro de tecnologia. Sabe, ela costumava ser ninguém, certo? Todo aquele trabalho de caridade. Só para mostrar. O blogueiro fez uma anotação, os olhos brilhando com a emoção de uma possível manchete. Na mesa ao lado, a influenciadora de moda postou uma foto de Elise, adicionando uma legenda de Cadi. Quando seu ex aparece com dinheiro de verdade e você fica segurando seu orgulho. Nenhum deles sabia a verdade. Ainda não. Mark assistiu a tudo, com o suor escorrendo pela testa, apesar do ar-condicionado frio. Durante anos, ele foi dono daquele quarto. Piadas foram repetidas no dia seguinte nas salas de reuniões. Suas opiniões ecoaram nos noticiários a cabo. Agora, porém, os holofotes não estavam. Seu comando. A presença de Lucien Westcott mudou tudo. Rumores diziam que sua fortuna pessoal era ainda menor. E, ao contrário de Mark, Lucien nunca precisou provar seu valor. Ele não corria atrás de manchetes. Ele assinava os cheques que controlava-os. Elise podia sentir a pressão de 200 pares de olhos enquanto ela e Lucien caminhavam em direção ao centro do salão de baile. As pessoas se separaram diante deles, algumas com respeito genuíno, outras com cálculo, imaginando o que essa aliança significava. Lucien estava aqui para investir na próxima startup de Mark ou para destruí-lo. O bebê de Alisa era realmente Marx ou tinha algo muito mais complicado se enraizou durante a separação? Ao passar por Mark e Verônica, a tensão era uma coisa viva, tão espessa que quase a sufocava. Verônica agarrou-se ao braço de Mark, mas seu sorriso era desaparecendo, substituído por um olhar tenso e incerto para Lucien. A imprensa pairou, sentindo que o tiro do ano estava a segundos. Embora. Elise, querida, disse lentamente a anfitriã de galas, a Sociedade Marian. Aldridge, passando por um redemoinho de seda lilás. Você está radiante. Nós estávamos. Todos apenas dizendo quanto sentimos sua falta nesses eventos. Seus olhos se voltaram rapidamente para a barriga de Alisa, depois para a mão de Lucien nas costas dela. Sr. Westcott,
Que golpe para nossa festinha. Lucien assentiu, o rosto. Ilegível. É um evento lindo, Marion. Insistiu Elise. Eu mesma vejo. Bem, temos sorte de tê-la. Não é mesmo? A voz de Marianne estava um pouco alta demais para o público. Para algumas pessoas, seu olhar se voltou para Mark e Verônica. Esqueça que a graça sob pressão é a marca da verdadeira realeza. O maxilar de Mark se contraiu. Verônica olhou. Embora. Enquanto Marion se afastava, Lucien se inclinou, a voz apenas para Elise. Você está fazendo. Bem. Eles têm mais medo de você do que você imagina. Elise engoliu em seco, sentindo o pulso acelerado. Não quero que eles tenham medo. Eu só quero que eles me vejam. Lucien sorriu suavemente. Eles vão me ver. Do outro lado do. No quarto, Mark agarrou o copo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não era assim que a noite deveria ser. Verônica tentou confortá-lo, mas ele mal percebeu. O plano era simples. Exibir sua nova vida. Mostrar ao mundo que ele tinha. Mudou para algo mais jovem, mas mais chamativo, mais real. Mas agora, todos estavam olhando para Elise, e ninguém estava olhando para ele. Por um breve momento, o tempo pareceu congelar. Elise podia ver seu reflexo nos espelhos atrás do orquestra. Forte, determinada, uma mulher que não se deixaria apagar. Ela se levantou, mais reto, sabendo que cada movimento seu estava sendo julgado, medido, invejado. Quando o leiloeiro anunciou o próximo item, vila particular em Santorini, Elise sorriu. Ela não estava ali para competir. Ela não estava ali para reconquistar ninguém. Ela estava aqui para lembrar ao mundo que a graça sob fogo é a verdadeira marca de poder. A verdadeira realeza nesta sala não era definido por dinheiro, amantes ou até sobrenomes. Era definido pela dignidade. Do tipo que você não pode comprar ou roubar. E conforme os lances aumentavam e os sussurros se tornavam mais altos, todos começaram a perceber. Isso. Gala seria lembrada, mas não pelos motivos que Mark esperava. Esta noite, o mundo estava assistindo. Esta noite, o equilíbrio de poder havia mudado. Esta noite, uma nova rainha havia chegado, e seu reinado estava apenas começando. Por baixo da superfície brilhante do charme de Mark Ashcroft, seu sorriso suave, smoking elegante e conversa fiada sem esforço, espreitava uma fome que nunca era verdadeiramente satisfeita. Ele usava o rosto do prodígio, o menino de ouro que não errava. Mas todos que chegaram perto o suficiente descobriram a verdade. A lealdade de Mark era tão tênue quanto um cartão de crédito e 2 vezes mais fria. A ambição sempre vinha em primeiro lugar. Relacionamentos, parcerias, até mesmo a família. Todas eram ferramentas para serem usadas e descartadas caso atrapalhassem sua próxima conquista. Certa vez, quando Mark começou, seu impulso foi inspirador. Ele surgiu do nada, sobrevivendo com macarrão instantâneo e sem dormir. Noites, acreditando que sua inteligência e visão poderiam mudar o mundo. E por um tempo, mudaram. Mas a cada novo sucesso, sua humildade diminuiu, substituída por uma necessidade insaciável de vencer, não importa o custo. Ele parou de ouvir conselhos. Ele parou de ouvir não. Cada novo negócio, cada capa de revista, cada brinquedo caro eram provas de que ele era mais do que apenas um garoto sortudo do nada. Quando Mark casou-se com Elise, alguns chamaram de conto de fadas. Outros, mais cínicos, chamaram de cálculo. Elise era linda. Verônica era vistosa. Enquanto Elise priorizava os outros, Verônica exigia ser a primeira. Ela era ousada, impetuosa e sabia exatamente como fazer um homem como Mark se sentir invencível. Ela não se importava com caridade ou aparências, a menos que houvesse algo para ela. Para Verônica, a atenção era moeda corrente, e o escândalo era apenas o preço de entrada. Ela passou a maior parte dos seus 20 anos pulando de um grande apostador para outro, sempre melhorando, sem olhar para trás. Ela aperfeiçoou a arte de ser exatamente o que cada homem queria, pelo tempo que lhe convinha.
Quando conheceu Mark em uma festa de lançamento de tecnologia, ela viu potencial não apenas para o luxo, mas também para a fama. Ela estava cansada de ser o segredo de alguém. Com Mark, ela queria os holofotes. O relacionamento foi explosivo desde o início. Verônica não se contentou em ser a outra mulher para sempre. Ela empurrou Mark para ser mais ousado, para parar de escondê-la, para fazer uma declaração para provar ao mundo e a Elise que ele havia trocado de mulher. Ela alimentou seu ego, sussurrando que ele merecia algo melhor, merecia alguém que realmente entendesse suas ambições. Mark, já se afastando de Elise e do filho que ainda não nasceu, deixou-se acreditar. A portas fechadas, o caso deles era construído em jogos. Verônica o provocava sobre seu casamento, brincava sobre como Elise nunca revidaria, o provocava com fantasias de um futuro onde Mark governava o mundo da tecnologia, e ela reinava como sua rainha. Ela é fraca, Mark. Verônica diria, com a voz carregada de desdém. Você precisa de uma mulher que faça manchetes, não de uma que se esconda atrás causas. Eu posso te tornar imparável. Foi ideia da Verônica ir a público em a gala. Ela queria provar ao mundo, e especialmente a Elise, que havia vencido. Ela escolheu seu próprio vestido, planejou sua entrada, até ligou para alguns paparazzi com dicas anônimas para garantir a máxima cobertura. Mark hesitou, sabendo que a mudança era arriscada, mas Verônica foi implacável. Ela pressionou até que ele cedeu. Esta noite, enquanto eles estavam no salão de baile, Verônica assistiu ao drama se desenrolar com satisfação, pelo menos no início. Ela adorou os olhares dos outros. Mulheres, os suspiros chocados, a onda de poder que vinha de ser invejada e temida. Mas ela também percebeu a rapidez com que a sala mudou quando Elise entrou. De repente, Verônica não era mais o centro das atenções. A presença de Elise roubou o ar da sala, e a aparição de Lucien Westcott fez o colar de diamantes de Verônica parecer uma bijuteria. Comparação. Mark, por sua vez, estava em uma espiral. Ele tentou se recuperar, quebrando piadas e conversas triviais, mas todos percebiam que ele estava abalado. Ele culpava Elise por arruinar seu momento. Nunca considerou que suas próprias escolhas o trouxeram até aqui. Ele se voltou contra Verônica, brigando com ela por pequenas coisas, uma bebida perdida, um batom borrado. Sua frustração crescia conforme a noite avançava. Fora de seu controle. Verônica, que nunca aceitou ser ofuscada, tentou voltar ao centro. Ela sussurrou comentários cruéis sobre Elise para qualquer um que quisesse ouvir, insinuando que Elise havia conquistado Lucien apenas como um rebote, que a gravidez era uma armadilha, que Elise não era nada sem o nome de Mark. Quanto mais ameaçada ela se sentia, mais seus comentários se tornaram ainda mais desagradáveis. Mas, apesar de todas as suas maquinações, tanto Mark quanto Verônica estavam agora presos à própria arrogância. Eles acreditavam que a humilhação pública destruiria Elise. Em vez disso, eles se viram expostos, mesquinhos, desesperados. E surpreendentemente superado. A verdadeira tragédia para Mark foi que ele não conseguia prever sua própria ruína. Ele havia passado anos comparando mulheres como se fossem prêmios a serem conquistados, sem nunca perceber que o verdadeiro prêmio era aquele que ele deixou escapar. A crueldade de Verônica, antes inebriante, agora parecia uma gaiola. Elise moveu-se pela multidão, equilibrada e despreocupada, enquanto Mark e Verônica observavam impotentes. Fachada construída rachando a cada passo que ela dava. O poder na sala havia mudado e pela primeira vez Mark percebi como era a verdadeira realeza, e não era nada parecida com Verônica veio. Esta noite, todos viriam a verdade. Os vilões haviam escrito sua própria ruína. O mundo estava assistindo e desta vez ninguém desviaria o olhar. A sala era um barril de pólvora à espera de uma única faísca. A tensão havia crescido a noite toda. Olhares de soslaio, risos nervosos, conversas que desapareciam no meio da frase. Os olhos se voltaram para o espetáculo silencioso no centro do salão. Todos esperavam que o drama terminasse. Pausa, para o momento que se tornaria matéria de lenda sussurrada.
Esse momento chegou durante a noite. O ritual mais público. A entrega do Prêmio Visionário Humanitário. Marcos. A Fundação de Ashofroft patrocinava a homenagem todos os anos, sempre garantindo que seu nome estivesse em destaque. Foi seu maneira favorita de interpretar o herói diante das câmeras para lembrar a todos que ele era o arquiteto de seu próprio império e exibir a imagem de família perfeita. Só isso, só este ano, a família perfeita estava desaparecido. A esposa de Mark não estava ao seu lado. A amante estava. Quando o MC chamou o nome de Mark, aplausos ecoaram pelo salão. Mark sorriu, ombros retos, puxando Verônica para mais perto dele. Enquanto ele caminhava em direção ao palco, Elise observava do outro lado da sala, sentindo cada passo como uma contusão. Ela se lembrava de estar parada ao lado do Mark naquele palco no ano passado, tão orgulhosos, tão certos de que estavam construindo algo real. Agora a lembrança parecia uma mentira. No pódio, Mark começou seu discurso, com a voz carregada de falsa humildade. Obrigado a todos. Esta noite é sobre retribuir, sobre o poder do amor e do apoio. Ele olhou fixamente para Verônica, que abriu um sorriso vitorioso para as câmeras. A multidão se mexeu. Alguns aplaudiram, outros se encolheram. Mark não. Aviso. Ele estava muito ocupado se deleitando com os próprios holofotes. Então aconteceu. Na beira da multidão, Marianne Aldridge, a anfitriã do evento, disse: Gostaríamos muito que a família Ashcraftoft se juntasse a nós em palco. Suas palavras, inocentes por fora, eram cortantes. Por um momento, Mark congelou. Ele olhou para Verônica, depois para a multidão, depois, impensavelmente, para Elise. O tempo passou. A sala ficou em silêncio, exceto pelo clique das câmeras. O coração de Elisa batia tão forte que ela tinha certeza de que o mundo podia ouvir. O momento era excruciante, um convite carregado de humilhação. Elise não era da família de Mark. Não mais. Não da maneira que a cidade esperava. E Verônica sabia disso. Verônica aproveitou a oportunidade. Ela subiu a passos ao lado de Mark, passando o braço pelo dele. Os fotógrafos se aproximaram, flashes explodindo como se estivessem em que Mark, pego de surpresa, deixou-a, e juntos eles ficaram sob as luzes brilhantes. Ele sorrindo fortemente, ela, radiante com a confiança de quem acreditava ter vencido. Então, por trás, Marion acenou novamente. Elise, querida, junte-se a nós. Você sempre será da família da Fundação. Elise hesitou. Todos os olhos na sala estavam fixos. Ela poderia ter desaparecido na multidão. Mas não o fez. Em vez disso, ela ergueu o queixo e caminhou para frente, Lucien ao seu lado, sua postura inquebrável. Seus passos eram medidos, elegantes. Lucien interveio, com a voz calma e poderosa. Elise é o coração de todas as causas nesta sala. O trabalho dela é a razão pela qual muitos de nós estamos aqui esta noite. Suas palavras foram uma âncora, e Elise aproveitou o momento. Ela se virou para Mark, encontrando seu olhar com firme desafio. Obrigado, Mark, por nos lembrar que ações falam mais alto que palavras. As câmeras captaram tudo. A tensão, a dor, a guerra sutil travada em microexpressões. As redes sociais reproduziam este momento em loops infinitos. Elise, linda e machucada, recusando-se a ser apagada. Mark, exposto pelo que ele realmente era. Verônica, convencida, mas subitamente diminuída pela força da presença de Elise. A verdadeira humilhação não era de Elise. Era de Mark. Ele queria mostrar ao mundo que havia trocado, que havia vencido. Mas, com o passar dos minutos, ficou claro quem realmente tinha o poder. Elise era digna, apoiada e admirada. Marcos. E Verônica parecia mesquinha, desesperada e malvada. Mas, ao descer do palco, a compostura de Elise se rompeu. Ela caminhou até um canto tranquilo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Ela pressionou a mão na barriga, buscando forças, sussurrando uma promessa silenciosa ao seu filho que ainda não nasceu.
Não vou deixar que isso me quebre. Não vou deixá-lo. Me define. Sua dor era crua, profunda e incrivelmente solitária. Ela se sentia exposta, traída, não apenas por Mark, mas pelo mundo que tão facilmente a rejeitou. A humilhação doeu, mas mesmo assim, queimada, uma nova resolução se enraizou. Ela não entregaria sua dor. Ela não deixaria que este fosse o fim de sua história. Do outro lado da sala, Mark tentou salvar a noite, mas o estrago já estava feito. Sussurros o seguiram, não admiração, mas pena e desprezo. Verônica agarrou-se ao braço dele, mas a máscara estava escorregando. Ela viu agora que o poder de Mark tinha limites, que o mundo poderia se voltar contra ela tão rapidamente quanto se voltou contra Elise. Para Elise, a caminhada daquele palco de volta para a multidão foi a mais longa que ela já havia feito. Cada passo era pesado, mas ela se recusou a se esconder. As pessoas a observavam, algumas com simpatia, outras com julgamento. Tudo com curiosidade. Mas a Lisa manteve a cabeça erguida. Ela não era mais apenas a esposa traída. Ela era algo mais forte, mais feroz. Ela foi a mulher que sobreviveu ao incêndio. E como a gala continuou, enquanto o riso retornava e a orquestra tocava, todos sabiam que uma linha havia sido cruzada e que nunca poderia ser descruzado. Esta noite, a humilhação deveria destruir Elise. Em vez disso, tornou-a inesquecível. O salão de baile. As luzes se apagaram em um borrão enquanto Elise se afastava da multidão, seus ouvidos zumbindo com os ecos de aplausos educados e os sussurros nada educados que seguiam cada movimento seu. Ela chegou até o corredor silencioso atrás do vestiário, antes que sua compostura vacilasse. Aqui, longe das luzes e dos flashes, ela finalmente se permitiu respirar. A dor foi imediata, aguda e crua. Ela pressionou a mão trêmula contra o peito, como se pudesse manter o coração unido pela força de vontade. Seu corpo tremeu, uma onda de exaustão, ameaçando arrastá-la para o chão de mármore polido. Toda a sua determinação, sua postura, o jeito orgulhoso com que ela mantinha a cabeça naquele quarto cheio de predadores. Nada disso conseguia afastar a solidão agora. Era para ser diferente, pensou ela. Ela sempre soube que Mark tinha falhas, mas acreditava que poderia amá-lo apesar das dificuldades, que sua história compartilhada os ancoraria contra todas as tempestades. Ela o perdoou, tantas vezes por noites mal dormidas, promessas quebradas, até mesmo os primeiros sinais de traição. Agarrado à esperança de que, se ela se esforçasse mais, ele se lembraria do homem que costumava ser. Esta noite foi destruída. Aquela ilusão para sempre. Ele não a havia apenas abandonado. Ele a havia apagado. A substituído por alguém mais jovem, mais chamativo e cruel o suficiente para desfrutar da humilhação. Ele fez isso em público com uma plateia, com câmeras filmando e estranhos anotando as fofocas do dia seguinte. Mark não tinha simplesmente terminado o casamento deles. Ele tinha. Garantiu que todos soubessem que ela era descartável. Elise afundou em um banco de veludo, escondido em uma alcova sombria. Sua mão embalando protetoramente sua barriga. Seu bebê, a única vida a qual ela ainda se sentia amarrada, a única coisa que dava. Sua força. Lágrimas rolaram, silenciosas e imparáveis. Ela sentiu uma estranha vergonha aguda, não apenas por ter sido traída, mas pelas maneiras como ela se traiu, encolhendo para se encaixar dentro do mundo de Mark, silenciando seus próprios sonhos, entregando pedaços de sua alma por alguém que nunca se preocupou em olhar para trás. Você está bem? A voz era gentil, hesitante. Lucien Vescott a encontrou, preocupado, gravado em seu rosto normalmente impassível. Ele não tentou se sentar ao lado dela imediatamente, sentindo que ela precisava de espaço. Em vez disso, ele, encostado na parede, braços cruzados, observando-a com uma paciência que faltava à maioria das pessoas. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Eu não sei, ela sussurrou. Lucien assentiu como se isso fosse a única coisa honesta a dizer. Você foi extraordinário esta noite. Não deixe que te convençam do contrário. As palavras dele apenas
fez as lágrimas caírem com mais força. Elise pressionou as costas da mão contra a boca, forçando-se a parar, mas a barragem foi quebrada. Ela chorou por tudo. Os anos perdidos, a traição, as amizades vazias que desapareceu assim que seu casamento se desfez. Ela chorou pela criança que jamais conheceria a família com a qual sonhava. Pela mulher que ela quase se tornará antes que a sombra de Mark cobrisse sua luz. Lucien finalmente sentou-se ao lado dela, silencioso e firme. Ele não ofereceu falso conforto nem promessas vazias. Ele simplesmente existia ao lado. Ela, um lembrete de que ela não estava realmente sozinha. Não é fraqueza desmoronar, disse ele suavemente. É só honestidade. Você suportou mais esta noite do que a maioria das pessoas jamais suportará. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. A Lisa. As lágrimas diminuíram. Sua respiração ficou entrecortada e trêmula. Ela enxugou os olhos, subitamente envergonhada. Todo mundo viu. Não é? Ela disse amargamente. Todos me viram ser humilhada. Eu tentei tanto ser forte, mas Deus, eu sinto que... Um tolo. Lucien balançou a cabeça. O que eles viram foi uma mulher com mais coragem do que qualquer outra pessoa naquela sala. Você se manteve firme. Chão. Você não correu. Isso exige coragem. Mark. E Verônica nunca vai entender. As palavras a confortaram mais do que ela esperava. Mas a dúvida persistia, aguda e insistente. E se estiverem certos? Busy. Sussurrou. E se eu for apenas fraco? E se eu não conseguir fazer isso sozinho? Os olhos de Lucien. Amolecido. Então, deixe-se enfraquecer por esta noite. Amanhã é um novo dia. Você não precisa ser o herói o tempo todo. Ela queria acreditar nele. Ela queria acreditar que poderia reconstruir. Que ela poderia ser maior do que a soma de sua tristeza. Mas parecia impossível. Ela se via através dos olhos de Mark. Inconveniente, constrangedor, esquecido. Cada palavra cruel, cada ombro frio ecoava em sua mente. E se ela realmente era indigna de amor? E se tudo o que ela construiu fosse apenas uma máscara e por baixo ela fosse apenas uma esposa quebrada e abandonada? O telefone dela zumbiu. Uma mensagem da mãe dela. Me ligue quando puder. Nós te amamos. Estamos orgulhosos de você. Bright se recusou a morrer. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava apenas sobrevivendo à traição de Mark. Ela estava sobrevivendo à sua própria dúvida. E enquanto a noite se aproximava do amanhecer, Elise enxugou as lágrimas, levantou-se e começou a imaginar como seria ressurgir das cinzas. A noite após a gala se estendeu em uma névoa de exaustão, mas algo dentro de Elise havia mudado. Ela ficou acordada, repetindo cada humilhação, cada sorriso cruel, cada olhar de piedade. Mas pela primeira vez em meses, a raiva e a determinação superou sua tristeza. Ela estava cansada de deixar Mark, Verônica ou qualquer outra pessoa definir sua história. Ela estava cansada de se esconder quem ela realmente era. A maioria do mundo via Elise como uma boa esposa, educada e carinhosa. Até mesmo ela. Amigos mais próximos só sabiam parte da verdade. Ela manteve seu maior segredo escondido por anos por lealdade, por medo, e às vezes por um orgulho silencioso. Mark nunca se importou o suficiente para perguntar sobre seu trabalho, seus investimentos ou sua rede. Para ele, o valor de Elisa terminava em seu sobrenome e em sua capacidade de sorrir para as câmeras. Ele nunca se perguntou como ela financiou o crescimento explosivo de sua organização sem fins lucrativos, ou por que os convites para grandes conferências de tecnologia continuaram aparecendo em sua caixa de correio muito depois que ela deixou de ser a senhora Ashcraftoft de forma significativa. Sentido. Mas a verdade era que Elise havia construído seu próprio império silenciosamente, meticulosamente, à sombra de Mark. Fanfarronice. O que começou como uma maneira de manter a mente ocupada durante as noites mal dormidas dele se transformou em algo extraordinário. Ela fez cursos de negócios online, aprendeu sobre capital de risco e investiu sua herança deixada por ela. A avó,
uma investidora discretamente lendária, em um portfólio de startups e empresas sociais. Ela apoiou mulheres fundadoras, inovadoras em tecnologia e organizações focadas em mudanças reais, não apenas no lucro. Suas participações eram vastas, diversificadas, e graças à sua determinação, quase invisíveis. Ela nunca precisou do dinheiro de Mark, nunca confiou em seu nome. Ela silenciosamente se tornou uma das investidoras anjo mais influentes em Nova York sem uma única manchete em seu próprio nome. O poder de Elisa era sutil, mas inabalável, e esta noite ela estava pronta para entrar completamente nele. Na manhã seguinte à gala, Lucian Westcott enviou um single, texto discreto, pronto quando você estiver. A mensagem era simples, mas significava tudo. Lucian sabia toda a verdade. Na verdade, ele foi um dos primeiros mentores de negócios de Elisa. Ele admirava seu olhar aguçado para talentos e sua recusa em se contentar por qualquer coisa menos do que um impacto genuíno. Ao contrário de Mark, Lucian respeitava o poder quando foi conquistado, não quando foi exibido. A parceria deles era mais do que amizade. Era um vínculo forjado em respeito mútuo e estratégia. Elise respondeu: vamos fazer isso. Ela passou nas próximas horas em preparação silenciosa. Ela contatou seu advogado e deu-lhe instruções para iniciar uma série de movimentos financeiros que alterariam o equilíbrio de poder de uma forma que Mark jamais imaginaria. Ela convocou uma reunião do conselho de sua fundação, não mais como ex de Mark, mas como Elise Linton, fundadora e presidente. Ela se reconectou com jornalistas em quem confiava, concordando em dar entrevistas em seu próprio nome e em seus próprios termos pela primeira vez. No dia seguinte, Mark acordou com uma enxurrada de e-mails, alertas de notícias e ligações frenéticas de sua equipe de relações públicas. As mídias sociais estavam em alta. Mas não se tratava de seu novo relacionamento chamativo. Tratava-se de um novo e misterioso grupo de investidores apoiando uma lista de startups de tecnologia social, projetos que ameaçavam diretamente vários dos maiores empreendimentos de Mark. No início, Mark pensou: foi coincidência. Então, enquanto folheava os comunicados de imprensa, viu o nome dela, Elise Linda. Ele olhou fixamente, incrédulo. Enfurecido, ele a chamou, furioso, exigindo uma explicação. Elise respondeu, com a voz calma e clara. Eu te disse, Mark. Ações falam mais alto que palavras. Não estou aqui para te arruinar. Estou aqui para construir algo melhor. Você não pode fazer isso, gritou ele. Você não é nada sem o meu nome. Você é apenas eu. Nunca foi apenas sua esposa, disse Elise, com um tom gélido. Eu tenho recursos. Eu tenho aliados. E não tenho mais nada a perder. Mark gaguejou, sua confiança desmoronando. Pela primeira vez, ele percebeu que Elise não era impotente. Ela era perigosa da melhor maneira possível. Seu maior medo não era apenas perdê-la, mas perceber que ela nunca precisou dele. Enquanto isso, a cidade fervilhava com notícias. O apoio de Lucian apenas aumentou o perfil de Elisa e, em poucos dias, ela estava recebendo ofertas de grandes investidores, CEOs e políticos ansiosos para se alinhar à sua visão. A imprensa reformulou sua narrativa de esposa abandonada para magnata misteriosa. Uma mulher que se transformou. Dor em poder, humilhação em estratégia. Até Verônica, antes presunçosa e triunfante, sentiu o chão se mover sob seus pés. A elite da cidade sussurrava que ela era apenas uma mulher bonita. Distração, enquanto Elise era verdadeira força. Ela viu os convites secarem, os endossos caírem em suas mídias sociais. A seguir, diminuir. Mark se distanciou, culpando-a por suas perdas. O relacionamento que começou com o espetáculo terminou em amargura privada. Para Elise, no entanto, isso foi apenas o começo. Ela estava no topo de sua próprio mundo agora, não mais escondendo sua força, não mais se desculpando por sua ambição. Ela percebeu que sua vulnerabilidade não era fraqueza.
Era a raiz da sua coragem. As cicatrizes da traição tornaram-se a base da sua renascimento. Mais tarde naquela noite, Elise estava na janela de seu novo escritório, com as luzes da cidade brilhando lá embaixo. Lucian se juntou a ela. Ela, entregando-lhe um copo de água com gás. Você conseguiu, disse ele, com orgulho aquecendo sua expressão normalmente reservada. Expressão. Conseguimos, corrigiu Elise suavemente. Mas ainda há tanto a fazer. Você está pronto para o que vem a seguir? Lucien perguntou. Busy sorriu, seu reflexo brilhando com a confiança de alguém que havia sobrevivido ao incêndio. Pela primeira vez em muito tempo, estou. E naquele momento, Busy sentiu isso. Esperança feroz e inquebrável. O futuro era dela para escrever, e ela estava pronta para escrevê-lo com tinta usada e inignorável. Elise. Então, ela ligou para Mia, sua amiga mais antiga da faculdade, agora uma estilista em ascensão em Manhattan. Mia tinha visto Elise sobreviver à escuridão, oferecendo apoio constante durante cada desgosto. Ela sabia mais do que ninguém que esta noite. A transformação não era sobre vaidade. Era sobre poder, sobre finalmente usar por fora o que Elise havia descoberto. Por dentro. Coragem, dignidade e propósito. O processo começou silenciosamente em cobertura de Alisa. Mia chegou com prateleiras de roupas, caixas de sapatos e brilho nos olhos que significava que ela havia planejado esse dia o tempo todo. Juntos, eles examinaram as roupas. Em busca do visual perfeito, que silenciasse quaisquer dúvidas remanescentes sobre o futuro de Alisa. Chega de escolhas seguras. Mia declarou, segurando um terninho azul safira sob medida, com ombros marcados e uma blusa de seda dramática. Você não está apenas voltando, você está reescrevendo as regras. Elise sorriu, vestindo o traje, sentindo seu. O peso se instalou sobre ela como uma armadura nova. Mia fez sua mágica. Cabelos penteados para trás. Maquiagem brilhante, mas forte, brincos de diamante nas orelhas e um par de saltos matadores que a faziam ficar mais alta do que nunca. Teve com Mark. Ela mal se reconheceu no espelho. E era exatamente esse o ponto. Quando Mia terminou, ela deu um passo para trás, com as mãos na cintura. Você não é a mesma mulher que saiu daquele baile. Deixe que eles vejam. Elise olhou para ela. Reflexão. Coração batendo forte. Pela primeira vez, ela não viu uma vítima, nem uma sombra de sua antiga vida, mas um líder, mulher que sobreviveu à tempestade e saiu ilesa. Não se tratava apenas das roupas. Na semana seguinte, Elise abraçou todos os aspectos de sua transformação. Ela compareceu às reuniões do conselho pessoalmente, de cabeça erguida, com a voz firme. Claro. Ela falou com a equipe da fundação, compartilhando sua visão com honestidade e esperança, prometendo lutar mais por cada criança, cada família, cada azarão. Ela deu entrevistas, corrigindo a narrativa dos tabloides. Tentou distorcer. Não estou aqui porque fui deixada para trás, disse ela em um programa matinal nacional. Estou aqui porque nunca me deixei para trás. O mundo percebeu. As mídias sociais, que antes fervilhavam com rumores e pena, agora explodidos em elogios. Elise retorna e é tendência há dias. Seu estilo e coragem foram celebrados em todos os lugares, de blogs de moda a podcasts de negócios. Mulheres jovens enviaram mensagens de gratidão. Mães postaram histórias de suas próprias lutas. E a caixa de entrada de Alisa transbordou com convites de CEOR, investidores e até produtores de cinema. O novo poder em a ponta dos dedos era eletrizante. Mas a transformação mais importante ainda estava lá dentro. Busy parou de se desculpar por ela. Ambição. Ela começou a pedir o que queria e, mais importante, começou a esperar respeito, não permissão. No próximo grande evento de networking, ela entrou sozinha, de cabeça erguida, sua presença impossível de ignorar. Não demorou muito para que a sala percebesse. As conversas diminuíram quando ela entrou, seu nome sussurrado em tons de admiração, espanto e até um pouco de medo. Ela cumprimentou aliados e antigos inimigos. Iguais, apertando as mãos, trocando cartões,
oferecendo conselhos. Quando Mark e Verônica chegaram atrasados, perturbados e inseguros, e se viram empurrados para a lateral do campo. Esta era a noite de Elise, e todos sabiam disso. À medida que a noite avançava, Lucian Vescalga a encontrou no terraço. Você parece poderosa, ele disse simplesmente. Elise sorriu, não como uma coil tímida, mas ousada. É porque eu sou. Eles brindaram a novos começos, e Elise sentiu algo mudar. Não mais assombrada por velhas traições ou inseguranças, ela estava cercada por pessoas que acreditavam em sua visão. E mais importante, ela acreditava em ela mesma. Mais tarde, após o evento, Mia se juntou a ela em um café tranquilo. Você sabe. Eles estão com medo de você agora, certo? Mia provocou, apertando a mão de Alisa. Eles deveriam estar. Elise respondeu com um sorriso travesso. Não estou aqui para brincar de pequeno. As duas amigas riram. O som era genuíno e livre. Para Elise, isso foi mais do que apenas uma transformação. Foi uma declaração. Ela estava cansada de encolher, de viver na sombra de alguém, deixando o medo ditar sua história. Cada cicatriz, cada desgosto, cada lição dolorosa tornaram mais forte, mais perspicaz e mais determinada do que nunca. Ela percebeu então que a verdadeira transformação não era sobre apagar o passado. Era sobre assumir isso, aprender com isso e construir algo melhor. Ela sempre carregaria a dor de Mark. Traição. Mas ela não deixou mais que isso a definisse. Em vez disso, ela usou isso como combustível para o império que ela estava construindo, inspiração para as jovens que a observavam e um lembrete de que a sobrevivência pode ser bonita. Enquanto caminhava para casa naquela noite, sob as luzes da cidade, Elise se sentia imparável. Ela era mãe, uma líder, e uma força que o mundo jamais subestimaria novamente. Sua história não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre ascender. E pela primeira vez em sua vida, Elise realmente acreditou no melhor. Ainda estava por vir. A noite da gala dos Bright Futures Awards chegou com mais entusiasmo e expectativa do que qualquer evento a temporada. O local era maior do que antes. Um icônico pavilhão com teto de vidro brilhando com as luzes da cidade. O convidado. A lista era mais apertada, a segurança mais rigorosa e as apostas maiores. Não era apenas uma festa. Era o confronto que a cidade tinha, vem sendo cochichado há semanas. Repórteres se alinhavam na entrada, ansiosos por uma história. Mark, vestido com um novo traje personalizado, smoking, conduziu Verônica através dos flashes, interpretando o casal poderoso para as câmeras. Mas por trás de sua bravata estava uma ansiedade corrosiva. Apesar de toda a sua ostentação, Mark sabia que esta noite seria diferente. O telefone vibrou com avisos. Elise estava chegando e ela não estaria sozinha. Patrocinadores, investidores e até mesmo idosos. Os amigos estavam abertamente curiosos sobre qual Ashcraft sairia desta gala com a lealdade da cidade e qual sair em desgraça. Elise chegou atrasada, mas seu timing foi impecável. Ela saiu de um vestido preto e elegante. Carro, ladeada por Lucian Vescod de um lado, e o presidente do conselho de sua fundação, um ativista de renome mundial, do outro. Mas ela não precisava de uma comitiva para roubar os holofotes. Seu terno safira, maquiagem marcante e sorriso destemido faziam cada volta de cabeça. E quando ela entrou no pavilhão, até as socialites mais tímidas puderam sentir o ar mudar. Lá dentro, a tensão era elétrica. Mark tentou ignorar os olhares, mas o nervosismo de Verônica era impossível de esconder. Sussurros percorreram a sala enquanto Elise abria caminho pela multidão. Pessoas que antes a rejeitavam agora corriam para cumprimentá-la. A mão dela ou tirar uma selfie. A velha ordem estava se desintegrando, e todos podiam sentir isso. O evento principal da noite foi uma apresentação ao vivo. Leilão beneficente, uma assinatura do Bright Futures Gala, sempre apresentado por Mark. Este ano, no entanto, o comitê insistiu em ter um co-apresentador. Quando as luzes diminuíram, Mark subiu ao palco.
forçando um sorriso. Senhoras e senhores, obrigado por estarem aqui esta noite, começou ele. É uma honra apresentar meu co-apresentadora e visionária por trás da iniciativa de líderes do futuro, Elise Linton. Elise o encontrou no centro do palco. As câmeras deram um zoom bem próximo. Mark, você e eu compartilhamos uma história. Ela começou, suas palavras. Claro e direto. Nós dois cometemos erros. Eu sei que cometi, mas hoje quero te agradecer. Mark piscou, inseguro. Se isso era uma armadilha ou uma absolvição pública. Agradeça. Ele gaguejou. Sim, disse a polícia. Porque você me ensinou que o verdadeiro poder não vem do controle de uma narrativa ou de outra pessoa. Vem de acreditar em si mesmo, mesmo quando o mundo duvida de você. Ela se virou para o público, sua voz ganhando força. Todos nós enfrentamos traição, humilhação e perda em algum momento. Mas é o que fazemos depois, como nos erguemos, como reconstruímos que realmente nos define. Ninguém escreve a sua história, mas você. A multidão explodiu em aplausos. Mark ficou paralisado, incapaz de responder, enquanto Verônica saiu silenciosamente, com o rosto vermelho. A polícia manteve firme por mais um momento, deixando os aplausos a inundarem. Ela olhou para Mark uma última vez, não com amargura, mas com clareza. Você me comparou à realeza, ela disse. Silenciosamente. Só para ele. Mas você nunca viu a coroa que eu já estava usando. Com isso, ela deu um passo à frente, ocupando seu lugar ao lado de Lucian e do presidente do conselho. A imprensa clamava por entrevistas. Os patrocinadores prometeram apoio. A maré havia virado para sempre. Mark assistiu do sombras enquanto Elise era cercada por admiradores e repórteres. Pela primeira vez, ele entendeu que não havia perdido Elise para Lucian ou as circunstâncias. Ele a perdeu para o seu próprio crescimento. O império que ele construiu, sobre arrogância e segredos, estava desmoronando. Enquanto a mulher que ele descartou agora era um farol para os outros, o acerto de contas era público e definitivo. Nenhuma quantia de dinheiro, propaganda enganosa ou novo romance poderia desfazer o que o mundo tinha visto. Marcos e Verônica expostos, Elise triunfante. A cidade se lembraria desta noite como aquela em que o verdadeiro poder mudou de mãos e uma rainha recuperou seu trono. Como o último. Os ecos dos aplausos se dissiparam. Elise se viu no centro de um mundo que ela havia remodelado. O brilho. A gala de futuros havia terminado, mas seu impacto estava apenas começando a se espalhar. O clamor da imprensa suavizou-se em silêncio respeitoso enquanto Elise voltava ao pódio uma última vez. Todos os olhos sobre ela, não como uma vítima ou esposa, mas como uma líder que pegou sua dor e a transformou em propósito. Ela fez uma pausa, examinando a sala, vendo não apenas homens poderosos e socialites, mas também os jovens estagiários na extremidade da multidão, as mulheres que vieram sozinhas, a equipe que assistia com orgulho silencioso. Elise se via em todos eles, um pouco incerta, um pouco esperançosa, buscando um lugar para pertencer. Esta noite, ela pertencia a todos os lugares. Eu sei que esta noite será lembrada pelo espetáculo. Ela começou, sua voz estável e quente. Talvez alguns de vocês tenham vindo aqui esperando por um drama ou um escândalo ou uma manchete que duraria uma semana. Uma risada suave e cúmplice percorreu a multidão. Mas espero que você se lembre de mais alguma coisa. Ela respirou fundo, olhando para a barriga arredondada, o futuro do filho ecoando em seu coração. Durante anos, eu deixei. Outras pessoas decidem o meu valor. Deixo que suas opiniões, seus julgamentos e até mesmo suas traições moldem a forma como eu me vejo. Eu pensava que tinha que ser perfeita para nunca falhar, para nunca fazer barulho. Quando o casamento acabou, quando meu coração se partiu na frente de todos vocês, pensei que era o fim da minha história. Ela deixou as palavras acalmar. O silêncio era atento, não vazio. Mas aprendi algo. Elise, continuou, você não pode deixar ninguém, nem um marido, nem um chefe, nem o mundo, decidir o seu valor. Você decide. Cicatriz, cada contratempo, cada lágrima e cada noite sem dormir.
Eles não são fraquezas. Eles são o aço que forja sua coroa. Seus olhos encontraram as mulheres na plateia, os servidores, os assistentes, as filhas esquecidas de homens poderosos. Algumas de vocês estão travando batalhas que ninguém vê. Talvez vocês tenham estado subestimado, traído, deixado de lado ou que lhe disseram que você não era o suficiente. Talvez você tenha. Foi feita para se sentir pequena para que outra pessoa pudesse se sentir grande. Quero que você saiba que nada disso a define. Só você a define. Encerramento e um caminho a seguir, se ele escolhesse segui-lo. Até Verônica, uma vez tão certa de seu poder, agora parecia humilde, talvez percebendo que a verdadeira força não poderia ser roubada ou emprestado. Mas o verdadeiro legado não estava nas manchetes ou hashtags. Estava na maneira. Elise deixou o palco com a cabeça erguida, as costas retas e o futuro finalmente seu. Ela saiu para o noite fria, mão na barriga, mãe e líder, pronta para qualquer tempestade que pudesse vir. Ela tinha começado isso. Jornada perdida, quebrada e traída. Ela terminou inquebrável. Ela sabia que poderia. Nunca prometeu ao seu filho um mundo sem dor ou decepção. Mas ela poderia prometer isso. Eles viriam seus. Mãe se levanta repetidamente, nunca recuando de sua verdade. E para quem ainda está ouvindo, Elise tinha uma última mensagem. Simples, mas poderosa. Nunca confunda gentileza com fraqueza. Nunca confundir desgosto com derrota. As mulheres não são frágeis. Elas são a tempestade. Com essas palavras, Elise deu um passo à frente na noite. Não apenas como uma sobrevivente, mas como uma rainha que havia reivindicado sua coroa, sua história e seu futuro. Então, a história terminou e nossos amigos maravilhosos estão. Você ainda está aqui conosco? Se você ficou até agora, eu realmente acredito que esta história tocou seu coração de alguma forma. Talvez você tenha se visto em um contrato de locação, ou talvez você apenas tenha sentido o fogo de alguém finalmente se defendendo depois, sendo deixado de lado. Aqui está o que espero que você leve desta jornada. Ninguém, não importa seu poder, status ou palavras, eles decidem seu valor, exceto você. Curar não é nunca se quebrar. É se recompor, ficar mais forte e mais sábio do que antes. Como diz a sabedoria heterodoxa, um coração partido é uma porta aberta para compaixão, para força e para novas começos. Suas cicatrizes não são vergonha. Elas são a prova da sua sobrevivência e da sua capacidade de amar profundamente, mesmo quando magoado. Então, se essa história fez você se sentir mais corajoso ou um pouco menos sozinho, curta, compartilhe e assine nossa newsletter. Canal. Deixe um comentário abaixo. Qual parte te impactou mais? Lembre-se, você não é frágil.